Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o professor Éden Júnior, ele que é professor de arte, praticante de Mindfulness e adora as possibilidades que a vida oferece. Então, hoje ele vai falar sobre a arte de viver e nesse sábado, dia 19 de abril, às 14 horas, ele vai estar lá na sede da Pax fazendo uma vivência gratuita, 1 quilo de alimento, vai lá participar que você vai adorar a vivência. Agora, se diz... Porque, gente, realmente, essa internet hoje... Olha lá, eu clico e não acontece nada. Acho que agora foi, né? Não. Conseguimos. Tudo bom? Tudo, graças a Deus, tudo jóia. Eu não estou te vendo, mas eu sei que você está aí. Eu não sei, a internet deve estar meio com problemas, porque eu também estava lutando aqui para entrar, mas sei lá, conseguimos. Pois é, o que importa, né? Graças ao bom Deus. Então é isso. Então, bem-vindo, vamos lá, nesse nosso novo momento planetário, que está tudo acontecendo, né? Tantas energias diferentes, tantas irradiações. E eu adorei o seu tema, porque eu também adoro a vida, e eu acredito que todos nós precisamos repensar valores e escolher aquilo que a gente está querendo viver, né? Então, eu gostaria que você... Pode falar o que você quiser, o tempo todo é seu aí, eu vou perguntando ao longo do nosso bate-papo. Tá legal, é do nosso, né? Vamos... Então, essa ideia surgiu porque eu dava aula de pintura e desenho, né? Só que eu fui percebendo que, na verdade, tinha algo mais do que apenas a pintura e o desenho, porque os alunos ficavam 10 anos ou mais. Aliás, só parou porque, infelizmente, eu tive que parar, né? Por motivos diversos, a minha vontade. Mas tinha pessoas com 10 anos de tempo de curso, mais do que medicina, né? Sim. Está ouvindo direitinho, né, Carmen? Então, então você vê que o interesse era na convivência, era no estar junto, era nos valores, era na energia que se formava, né? Uhum. E a arte, ela tem uma condição muito parecida com a atenção plena, né? O mindfulness, que é estar presente. Sim. Quando você está fazendo arte, você está presente, né? De uma forma intensa. E ela é um facilitador grande para você exercer essa presença, ou conhecer, ou começar, né? Essa presença. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Mas é isso que geralmente acontece, né? Eu pus aqui no meu Instagram, tinha colocado, né? E por falarem agora, né? A vida também acontece sempre agora, sempre no momento presente. Nós podemos ter lembranças. Essas lembranças são fotos, são armazenamento do que aconteceu linearmente no mundo material, né? Mas a vida em si é sempre agora, sempre, né? A gente às vezes tem essa falsa noção de interrupção, porque a gente dorme, perde um pouquinho a consciência, então parece que vai pulando, né? Mas não, ela é um contínuo, né? É um contínuo e é maravilhosa, né? Estar presente na vida, mergulhar na vida, essa é a proposta. Sim. É claro que não tem uma fórmula, mas tem uma maneira de estar junto e ir aprendendo em conjunto. Então, o legal desse movimento, desse curso, eu não chamo nem de curso, desse movimento, desse estar junto, né? Talvez o curso, como um curso de um rio, né? Como o curso da própria vida. É a gente ir aprendendo, a gente ir criando situações que mostrem um aprendizado. E é através da arte, e é através da prática do mindfulness, né? E, claro, outras coisinhas que a gente pode ir agregando, né? Porque é um curso vivo, ele se autoconstrói. Então, eu não gosto de definir. Definir é fazer você aprender, é limitar, né? E eu gosto de falar sobre, porque, na verdade, a intenção desse curso é que ele seja abrangente. E assim como a vida seja presente, né? A meditação é a mesma coisa, né?
no caso do mindfulness, né, que tem diferenciações da meditação e do mindfulness e tal, mas tem muita coisa próxima, né? Mas o mindfulness ele é a proposta de viver o agora, viver no presente, né? E o amor é a mesma coisa, né? O amor, como diz lá no Curso em Milagre, ele é ao contrário do medo, né? Isso, não é o oposto do ódio, né? É o contrário do medo. Porque o amor é a própria vida. Sim. Né? O amor é o próprio... Eu gosto de definir assim, o movimento de Deus, né? O movimento divino é o amor. Claro. Né? E não é só um sentimento, não como diz lá talvez até no Curso de Milagre, se não me engano, que não dá para definir o amor, né? Mas dá para a gente tentar tocar ele, tentar deixar ele entrar, né? Se abrir, né? Eu tinha escrito, está aqui, uma coisinha sobre o amor, né? Faz um tempinho, eu vou ler aqui agora, rapidinho. Legal. O ego, artista tem essas manias, né? De escrever, pintar, falar muito. Não, mas quando faz atenção plena, eu fico quietinho. O ego não sabe do amor. O eu pequeno, ego, né? Não sabe do amor. Quando ele florescer, quando ele florescer ou quando ele for tocado, nada mais caberá em mim. Está fora do tempo, tudo basta nele mesmo. Né? Então, essa é um pequeno escrito, uma pequena poesia. Legal. Mas ele é... Obrigado. Então, na verdade, tudo basta nele mesmo, né? Independente da descrição, da palavra, né? Os gregos têm várias formas de amor, várias maneiras de se... São categorias, né? De tipo de amor diferente, né? Mas aqui eu gosto de falar no amor como uma grandeza absoluta. Aí já não tem contrário. No medo, o medo, contrário do amor, o medo seria no plano da dualidade. A Mini está querendo participar da live também. Sem problema. No plano da dualidade, né? Então a gente tem os contrários. Mas o amor como grandeza absoluta, ele é o próprio movimento da vida. Né? É a própria vida. E o medo, que seria o contrário, no mundo da dualidade, tem a ver com a morte, com a extinção, né? Com a não validação. O amor é a validação plena, a validação total. Né? Então, e eu pus também lá, né? O amor e a arte também são agora. O amor, ele também é agora. Né? Você não ama depois ou amou antes. Você está num estado de amor. Né? Você pode lembrar de alguém que você amou. Né? Você pode lembrar de um amor ou de uma situação. Então, você vê que o amor ele cabe em vários níveis, em várias instâncias da nossa vida. Né? Mas o espiritual é o mais legal. Né? O Robert Dilts, aí se você quiser perguntar alguma coisinha, você fala. Legal. Tá? E a arte, né? A arte também, ela é extremamente agora, no momento. Né? Tanto quando você observa, quando você desfruta de alguma obra artística, quanto quando você está fazendo, executando uma obra artística, você está imerso naquele momento. Eu gosto de lembrar, eu gosto de imaginar uma criança brincando. Agora a Nina resolveu ajudar para a barriga. Quando ela gosta de participar de tudo. A Mina, ela é minha atrapalhante, cachorro. Uma criança quando brinca, você já observou ou lembra de você? Parece que você está integrado, que você está total. A criança e a brincadeira não são duas coisas, são uma coisa só. Sim. Né? Porque a brincadeira é tão maravilhosa. E é até dolorido quando a criança para, às vezes até chora. Eu lembro, na minha infância, que foi tão maravilhosa porque eu tive a oportunidade de conviver meu avô tinha um
não dá nem para chamar de fazenda. Era grande, mas era simples, né? Mas tinha os bichinhos, eu vivia lá misturado com os bichinhos e com a natureza, aprendi a nadar no rio. E aquilo foi muito importante para mim, porque me conectou profundamente com essa questão da... Eu era criança, né? E a criança está em totalidade, né? E eu lembro que quando eu ia voltar para São Paulo, a minha mãe tinha que me preparar um pouco antes, porque era uma choradeira, né? Ia voltar, ia no apartamento, ia sair dos meus amiguinhos, né? Aquela integração toda quebrava um pouco, né? Embora, porque ali era uma integração com a vida, né? O nascer do sol, o entardecer, as temperaturas das épocas, né? O rio, os passarinhos, a vida fluía, pulsava lá de uma maneira intensa, né? Maravilhosa. E isso contribuiu muito, né, com a minha maneira de ver também, né? Porque eu ficava misturado, eu via que eu não via muita diferença. Isso contribuiu até com a minha maneira de ser vegano, por exemplo, né? Porque eu tinha um contato tão profundo com os bichinhos que eu e ali, às vezes, alguém pegava uma galinha para matar, eu olhava, eu ficava assim. E eu resolvi, em um certo momento da minha vida, falar, não, deixa eu tentar ser coerente, deixa eu fazer a arte da vida plena, né? Deixa eu me tornar artista da minha própria vida. Eu falei, então eu comecei a escolher coisas que podiam ser melhor, né? Como eu acho que viver, né? Como o Gandhi falava, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Quer dizer, só falar, eu passei num nível de tentar ser, né? Isso é ótimo. E aí você, então, porque aí você começa, é claro que na nossa sociedade tem muita coisa que a gente até inconscientemente faz ou consome, né? Mas buscar ver de onde vêm as coisas, né? Eu tinha falado do Robert Dilts, né? Ele faz aqui nos níveis lógicos, né? Ele começa pelo ambiente, depois o nível acima tem o nível do comportamento. Isso é na programação neurolinguística, na PNL, né? Depois tem o nível da capacidade. Sim. Depois o nível das crenças e valores que são cada vez mais profundos no nosso inconsciente, né? O nível das crenças e valores, depois o nível da identidade, quem eu sou, né? E o nível espiritual, quem mais? Aí o nível espiritual não é no nível que nós estamos acostumados como espiritualidade, embora também seja, né? Mas quer dizer aqui, no caso, mesmo para o ateu vale essa pirâmide. Eu e os outros, quer dizer, é a totalidade. E os outros também se entende terra, natureza, todos esses aspectos. Mais, né? A vida em geral. Eu acredito que a vida é sagrada, ela tem que ser encarada como tal, né? Claro. Exatamente. E nesses níveis, né? O de crença e valores é um nível bastante interessante, porque você pode ter crença sobre as suas capacidades, você pode ter crença sobre a sua identidade, quer dizer, mesmo num nível acima, o nível de crenças e valores, né? Ele atua profundamente na sua vida. E os valores, né? Quando você adquire valores mais diferentes, melhores. A gente sempre tem que procurar melhorar, embora, né? E o melhorar é melhorar para os outros e para nós, né? Nem só para nós, nem só para os outros, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Nem mais nem menos. Então, e Deus acima de todas as coisas, mas por quê? Porque Deus é a causa de tudo, né? O Deus verdadeiro, a luz, a causa primária, né? De tudo vem tudo dali. Então não é. Eu teve uma época que eu pensei, mas será que amar a Deus acima de tudo não pedido egoísta? Não. É porque, na verdade, ele é a causa de tudo, minha, sua e de todos nós, né?
Então, é muito lindo essa, essa. É uma prece, mas, ao mesmo tempo, um ensinamento também, né? Podemos Claro, tomar assim, né? Então, sem dúvida. Então, eu queria te perguntar, a tua vivência na Pax no sábado, no dia 19, às 14 horas, vai ser, é, vai ser exatamente como? As pessoas vão pintar, vão conversar? O que que significa a arte de viver? Como é a dinâmica? Porque depois, arte da a arte vida plena, né? Arte da da vida vida plena. plena. É fazer uma metáfora. Bom, então deixa eu ver. O que as pessoas, o que nós vamos fazer? Bom, vai ser o primeiro contato, né? Então a gente precisa ver direitinho se já vai começar o trabalho ou só vai ser uma explanação geral. Mas a gente pode fazer as duas coisas, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, porque existe o aspecto da arte e o aspecto do mindfulness e o aspecto da nossa integração e da nossa prática conjunta, né? Isso vai ser uma coisa que, com o tempo, vai se aprimorando. Mas Uhum. lá, no próximo encontro que a gente tiver, podemos pedir para o pessoal levar algum papel e um lápis de cor simples, né? Para a gente poder fazer algum trabalho mais intuitivo, né? E a gente vai praticar também um pouquinho de atenção plena e eu posso também fazer uma explanação do que seria essa questão, né? Responder perguntas, né? Porque a ideia é que o curso se autoconstrua. Então, tem a diretriz principal, que é essa, que são as ferramentas, né? Que é a arte e o mindfulness, né? Que é a arte e é o mindfulness. E que é a convivência e a participação de todos, né? Uhum. E o trabalho, através da arte, a gente vai aprender também a praticar o mindfulness com a arte, através da arte. O mindfulness ele pode ser praticado de diversas maneiras, né? De maneiras mais assim formal, uma maneira mais formal e uma maneira mais assim, vamos dizer assim, não formal, né? Mas no dia a dia, né? Ele pode ser uma maneira de viver, viu? Interessante é que a gente parece que vive no piloto automático, né? Uhum. Então a gente vai. Então lá no próximo encontro, né? Que vai ser o fim de semana que vem, não vai? Eu não Sábado estou com. agora. Sábado Sim, agora, sábado dia agora. 19, 14 horas, na Pax, 1 quilo de Isso, alimento. E isso, depois o Éden vai dar continuidade, vai fazer um curso mensal, a mentalidade que isso, é R$ 150, para isso, depois vocês continuarem desenvolvendo as habilidades da arte isso, plena. isso, exatamente. Então lá a gente vai já conhecer e já vai ser uma amostra grátis, então, vai? É, A gente vai ter um conhecimento do que vai ser o nosso curso, mas é como eu digo, nós vamos construir junto, né? Porque tá. a meditação, você não tem receita pronta. Lá. Quanta experiência você tem maravilhosa na meditação que você nem sabia, né? É. Então, mas você sabe a meditação, tem aqueles passos para você fazer o mindfulness, por exemplo, né? Um tipo, tem autor que não gosta de dizer que mindfulness é meditação, mas é uma parte, uma maneira, né? É uma mente ativa e presente, né? E a presença, você exercer a presença. Sim. Então, aprender isso já é muito, já é muito. É. Para mim, já teve muita mudança na minha vida só através dessa prática, né? Uhum. Que até o Marco Antônio Abud disse, é simples, mas não é fácil. É muito, muito simples, né? Mas não é fácil. Claro. Então, no próximo encontro, a gente vai já experimentar um pouquinho, vai falar muito sobre o assunto, né? E depois a gente vai iniciar essa prática maior e mais. Tá ótimo. E também a arte. A gente vai aprender outra coisa. Mas eu preciso desenhar. Mas não, não. A coisa é toda estruturada para a gente fazer bem intuitivo. Eu dou aula há muito tempo de arte, de pintura, né? E mesmo para quem quer desenhar com maestria e tal, que vai fazer ilustração, tem todo um processo bem facilitado, que a experiência
proporcionou, né? Aham. E ali no caso, vai ter uma manifestação artística mais, vamos dizer assim, espontânea, tá? Uhum. Depois a gente pode até aprimorar e aprender, mas qualquer um, sem conhecimento prévio, nem de mindfulness e nem de arte, pode participar sem problema nenhum. Você não Tá. vai atrapalhar o desenvolvimento nem a proposta. Tá, A proposta é justamente ir mergulhando nisso. claro. Tem limite de idade? Qual a idade mínima e idade máxima? Eu acho que desde que a pessoa esteja bem de saúde, esteja, né, não tenha problema de estar indo até lá e voltando, não tem limite, não, tá? É só muito pequenininho que é complicado, mas dá para você colocar até adolescente junto, pré-adolescente, Tá, mas adolescente para cima, vai? Adolescente tá. para cima. Pois é bom a gente saber, né? Olá, família Pax, nesse sábado, Sim, dia 19 de abril, 14 horas na Pax, 1 quilo de alimento, vivência da arte plena, com o professor Eden Júnior. Depois ele vai continuar um curso mensal, quem quiser, a mensalidade é super acessível, é R$ 150, sim. para você estar desenvolvendo as suas habilidades na arte da vida. Isso, então, R$ 150, quatro, quatro, depende quantos sábados Pois tiver cada mês, né? é, Então, é um encontro por fim de semana. Quer dizer, é bastante, é um preço bem simbólico mesmo, sim, né? claro. E a gente tem que ter vamos dizer assim, Hum, postura, né? Mas então, é uma coisa muito acessível, muito fácil, e é acessível também de se praticar, né? uhum, E é muito importante, é muito legal que você vai vendo, que vai dando vai ligando mesmo é uma sensação boa, né? É uhum, como se você fosse. O Marco Antônio Abud diz que tem mudanças, né? Inclusive no córtex pré-frontal, nossa, que nome difícil, que é ligado a emoções, né? E também diminui um pouco a amígdala, o centro de ansiedade. O Marco Antônio Abud é um psiquiatra, eu gosto uhum. muito dele, né? Quem quiser procurar, ele tem bastante coisa sobre o mindfulness, né? Marco Antônio Abud, né? E é muito interessante. Saúde da Mente é Tá. o site, tá o canal dele, né? Bom, então ele diz, né, que você até muda. Teve experimentos que já fizeram isso, já viram, né? Muda até a massa cerebral, porque desenvolve esses lados, né? E inibe lados de estresse, né? Uhum, Inibe situações. Então é muito importante e você não precisa ter um conhecimento, é muito simples. E a arte é um caminho quase que natural de se praticar isso. sim. Quando você faz arte, você, sem saber, está praticando, porque você está envolvido. É que nem como a gente estava falando da criança brincando, né? É. A criança na sua brincadeira, ela está altamente. Não existe criança e brincadeira, é uma coisa só, né? Parece que a criança está vivendo aquilo. É como meditação mesmo, ou mindfulness, né? Uma coisa só. Uhum. E, e a arte é assim também. E, e é bem simples, todo mundo tem naturalmente essa tendência já desde É. criança, né? Então, vamos dizer assim, que é um resgate da nossa criança Uhum. interior, né? É. Não, e é legal. Então, É ó, uma forma de expressar, muito. né, o sentimento, o momento que está vivendo. Porque todos nós Exato. estamos em contínuo trabalho de evolução e de Sim, transformação, né? sim. Isso é constante, né? A nossa transformação é diária, né? E a gente tem que manter uma atenção. Seria essa transformação, esse caminho, ele fica mais validado quando você está mais presente nele Uhum. e está mais vivendo o agora, né? O Eckhart Tolle tem um livro, né, chamado O Poder do Pelo Agora. agora. Então, e é interessante, é isso É. mesmo, é quase que um poder, né? E veja como é difícil, parece que não, mas se você for começar a mentalizar, você vai ver quantas vezes a tua mente te captura, né? E você se perde quando você vê se está gastando energia. É. Quem que nunca se surpreendeu falando sozinho, ou brigando, ou fazendo, sei lá, É. essas coisas, né? Por quê? Porque você está capturado pela mente, né? É.
olha que interessante, o Marco Antônio Aguda, num dos seus vídeos, ele fala do Mindfulness, né? Ele é psiquiatra e ele trabalha receita o Mindfulness, olha que legal, né? E ele fala de dois circuitos principais que foram, né, percebidos. Um é o da sensação, tudo, né? Um é da sensação, sentir, né? Esse tem a ver com a presença. E o outro é da narrativa, da historinha. Os dois são necessários para a nossa sobrevivência. Mas esse, dizem que é o repouso do cérebro, esse da narrativa. Eu falo, meu, você escolheu um jeito barulhento de repousar, hein? É aquele blá, blá, blá que a gente não para. Não tem controle. Então, exatamente. E aí tem as historinhas, as narrativas, né? E aí tem as imagens, os significados que vão rolando lá. O sentir é muito usado, essa parte da nossa mente, na atenção plena. Porque os exercícios você pode fazer com a respiração, você prestar atenção na sua respiração, né? O que você ouve, os sons. Tem várias fases. Você pode, o corpo, sentir a temperatura, aonde você está sentado, se tem alguma tensão, se não tem. Então, você está o quê? Transferindo para o estar no agora, para o estar no modo, no circuito da mente e da presença, né? E é uma questão de treino, e não tem modo certo ou modo errado. E outra coisa que todo professor que eu vejo que fala, você ser gentil com você mesmo. Porque como você vai sair, não ficar bravo, né? Ah, que coisa. Não, volta, traz de volta a consciência. A partir do momento que você percebeu que se distraiu, você já está consciente novamente. Né? Então, é muito, muito bonito isso, né? E tem uma relação, assim, muito grande com a arte, né? Que a arte é algo muito presente. E a gente vai fazer arte lá. Podemos ter experiência com argila, com pintura, né? Então a gente vai. E é gostoso, é uma coisa extremamente prazerosa. Então não vai ficar aquela coisa chata, aquela coisa, né? Vai ter assim. Bastante recurso. Eu lembro que, poxa, a gente chegava lá, o dono no curso que eu fazia, né? Com os meus alunos, eu vou ver aqui agora, muitos talvez não possam, mas eu vou comunicá-los, né? Mas eu lembro que a gente ficava tendo aula. Veja, eu trabalhava a semana inteira, ia trabalhar de sábado também, mas eu ia feliz. Eu ia como não se fosse para um trabalho, eu ia como se fosse para uma terapia, né? Eles também. E é engraçado que o dono da escola precisava apagar a luz, às vezes ele brincava, deixava a gente no escuro para a gente sair, porque a gente não ficava. Aí a gente ia todo mundo para um barzinho tomar café e continuava um pouco ainda conversando. Então, você vê que interessante, a gente não via o tempo passar. Essa outra coisa inexistente, que é o tempo, né? Bom, é uma convenção para ajudar a gente, né? E tem a ver com ciclos, né? Com os ciclos da matéria, né? Noite e dia e tal. Mas a gente ficava no tempo, não tempo, naquela coisa do agora, do eterno, né? E sem saber. Sem saber. E depois a gente tinha até dificuldade de ir embora. Mas quando a gente faz o que ama, não percebe mesmo o tempo né? E principalmente quem está ligado à arte, de acordo com a sensibilidade, a alma é que toma conta da história e acaba encaminhando aí e direcionando aquilo que tem que plasmar, né, na hora, né? Exatamente, eu acho que isso é muito legal, né? Porque realmente essa maneira de ver das instâncias superiores da alma, né? Sim. Está presente nisso, está presente, porque é conexão humana, Sim. é aceitação, porque cada um é diferente, não tinha ninguém igual, nível social, cultural, cada um é diferente, mas era aceitação, lá todo mundo se sentia integrado e aceito. Isso é tão maravilhoso, né? Independente de... Nós em essência, somos todos iguais. Na manifestação,
a gente varia um pouquinho, que é maravilhoso, né? Se fosse todo mundo uma coisa só, seria muito chato, né? Então, são infinitas possibilidades na nossa manifestação, mas que, essencialmente, nós somos... Eu gosto de brincar assim, veja, é só uma brincadeira, uma figura, né? A nossa mente, nós temos várias partes. Cada parte é uma parte ligada a que gosta de estudar, outra gosta disso, daquilo. Né? A gente pode dizer que temos várias partes. Né? É como se nós fôssemos uma dessas partes de Deus, que a grande mente, né, o grande espírito, como dizem os índios, né, tivesse muitas partes, muitos aspectos, e cada um de nós fôssemos um aspecto irradiado desse grande espírito, né, da alma, do divino. Né? Então, é muito bacana isso. Né? E cada um com a sua maneira de ser, aprendendo, sabendo que tem coisas a ser superado, tem falhas, tem, né, tanta coisa, mas estamos sempre na busca. Né? Então, aqui tem outra coisa que eu tinha escrito. Você ia falar alguma coisa? Não, é que falhou, eu não ouvi. Não vou falar nada. Tá. Então, eu disse assim, eu também falhou agora, também esqueci o que eu disse. Disse tanta coisa. Não, mas eu ia falar aqui de um outro escrito, né? A vida é uma grande obra de arte. Isso define bastante, né, a ideia do trabalho. Onde o autor é você mesmo. Não importa os materiais que a vida oferece. Sim. A grande diferença está em como você trabalha esses materiais. É muito legal que quando você passa a se considerar autor da própria vida como artista, você não fica se queixando, eu tenho carvão. Você vê um artista como qualquer um grande artista, pintando, desenhando com carvão, fazendo esboços maravilhosos, né? É só carvão. Mas na hora que a pessoa transforma aquilo, é uma transformação, né? Uma formação além da formação. Transformação. Então, você vê o barro, o inerte, todos esses materiais são maravilhosos e sagrados porque fazem parte da criação, fazem parte do mundo. Né? Mas no que tange a criação humana, um barro inerte, de repente, ganha um significado maravilhoso e se torna uma escultura, e se torna belo. Né? A estética é um campo de estudo também, né? E tem a ver com a vida também, eu acho. Né? A arte é a manifestação mais antiga do humana. Né? Você vê que desde a caverna, nos primórdios, tinha lá a arte rupestre. Né? É muito interessante. E aqui, se não importa o material que a vida oferece, é como se a vida oferecesse ou tinta óleo, ou carvão, ou caneta, ou lápis, não importa. Mas se você é artista, você transforma aquilo numa obra de arte. Essa é a questão. Então, ser artista... Outro dia eu vi, meio que... Não tem acaso, né? Mas os toltecas têm esse conceito de ser artista da própria vida, né? Tem até alguns livros que eu coloquei no site, que eu fiz, ainda nem divulguei muito, né? Talvez eu até tenha mandado para você ver, eu nem lembro. Acho que sim. E lá tem a recomendação de alguns livros, né? E tem do Miguel Ruiz, é um tolteca, né? E ele fala sobre essa questão, e parece que lá tem essa questão de você ser artista da própria vida. É um conceito já antigo, já muito antigo, né? Olha que coisa interessante, quando a gente começa a sintonizar, a gente vai vendo similaridades em várias coisas, né? Várias culturas, a gente vai achando coisas assim, e vai sintonizando também, né? Vai sintonizando. É verdade. Então, nós temos até que hora para falar, Carmen? Tem mais 15 minutos. Ah, legal. Tá. Não, eu queria falar um negócio bacana sobre os estados essenciais da PNL, né? E os valores humanos, a educação através dos valores humanos. Você já ouviu falar? Já, claro. Você vê como tem similaridade, tudo tem similaridade, né? E tem a ver com a arte, que é
que é uma expressão de tudo isso, né? Então, os valores humanos, educação através dos valores humanos, tem amor, tem paz, tem a verdade, né? Ação correta e a não violência, certo? Que é o que Gandhi proferia com a rincha, né? A rincha, que era você, que todos temos a centelha divina e temos que respeitar e reverenciar a centelha divina em cada um de nós, né? E os estados essenciais é um trabalho terapêutico da programação neurolinguística que se aprofundou no inconsciente, né? A Conira e Andreas, né? E a filha dela, se não me engano, resolveram ir mais, perguntar mais e mais profundo no inconsciente, até que chegaram e descreveram como simples. É claro que algumas pessoas escreviam um pouco diferente, e tal, mas chegaram em estados, eles chamaram de estados essenciais, porque além daquilo não tinha nada mais importante, era o mais abrangente, era o mais como se fosse um estado mais absoluto, né? E eles foram fazendo esse trabalho e chegaram no amor, um estado de amor, né? Quando a pessoa estava naquele estado, ele tinha conexão, ele tinha amor por tudo. Que a pessoa encontrava esse estado e ela sentia, ela vivia esse estado, né? Não era só nomenclatura, era uma vivência, né? O estado de paz, aí já coincidiu direto com os valores humanos, né? Com a educação de paz, já coincidiu. O estado de ser é eu sou, né? Aquela sensação de ser, de verdade, né? Aí, verdade. Eu já conectei com a verdade. Para você descrever o ser, é que eu sou verdade, né? É um estado de ser. Então, eu conectei com a verdade dos valores humanos. Olha como tem conexão, né? As duas coisas. E um bem-estar profundo. E a gente se sente bem profundamente quando age correto. Eu já botei com a ação correta, já interliguei com a ação correta, que dá um bem-estar profundo. Você agir errado, você fica. Mesmo o cara que seja muito malandro, coisa assim, ele sabe lá, a alma dele, o espírito dele, a alma sabe que não está certo. Ele não vai ter aquela harmonia, aquela felicidade, aquela abertura, né? Mas enquanto que a ação correta, diga. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Legal. Então, a ação correta tem muito a ver com esse estado essencial, da transformação essencial, do bem-estar profundo. Né? Sim. E a não violência, quer dizer, a unicidade, que tem a ver com a não violência. Né? Quer dizer, um estado de unicidade. Você vê que são muito parecidos, né? São muito próximos. Né? A unicidade descreve tudo, é amor, é paz. Quer dizer, eu sou um com tudo. Né? Eu sou porque nós somos, do Ubuntu, né? Ubuntu. Ubuntu é maravilhoso, é uma filosofia africana, né? Que diz assim, eu sou porque nós somos. Então, é uma filosofia de profunda conexão social, de amor, né? E eu conectei isso com a unicidade, que é se sentir um com todos. Porque se você se sente um com todos e você tiver um equilíbrio, uma conexão, você não vai machucar ninguém. E procurar viver sem machucar é muito bonito, né? E depois também procurar, à medida do possível, não ajudar, além de não machucar. Não machucando já está bom, né? Não machucando, não destruindo, não poluindo, já é um pouco bom, né? Mas muito bom, diria. É isso aí. E então você vê que os trabalhos terapêuticos e os trabalhos filosóficos se encontram, né, em determinado momento. Né? E é interessante a educação intuitiva hindu, né, como ela é verdadeira e como tem a ver com os caminhos que alguns trabalhos terapêuticos encontraram. Né? Quer dizer, isso está em gente, está em todos nós. Né? Então, uma das coisas interessantes que o Mindfulness leva a gente a ter noção, eu costumo, brincando, falar que é a nossa fábrica de filminhos de terror. A gente fica fazendo fábrica de filminhos de terror, né?
Mas se você está conectado, você vê, não, isso é pensamento. Isso é simplesmente pensamento. O problema é quando a gente se associa e é capturado pelo pensamento. A gente gasta energia, a gente sofre. É como quando está sonhando, que a gente pensa que é verdade. Está dentro de um pesadelo. Né? Aliás, há quem diga que essa vida é um sonho, né? Mas seja lá um sonho ou não, a gente tem noção dos nossos processos, isso é um pouco de autoconhecimento. Uhum. Né? Eu sempre tive muita dificuldade. Autoconhecimento, mas o que seria esse autoconhecimento? Conhecer um pouquinho. O Mindfulness permite você conhecer um pouquinho mais, com isenção e com profundidade, o que rola na sua mente. Né? E os seus processos. Porque você aprende a observar e não a ser capturado. E não é fácil, não. Né? E é bem natural você tropeçar e, de repente, quando você vê, você está falando sozinho, lá, brigando com você. Ou falando sozinho, escondido, que é o que a maioria faz, ou falando escondido de verdade. Tem vezes que a gente até se empolga, né? Pois é. É isso aí. Então, e esse é o trabalho, né? Alguma coisa a mais você gostaria de saber? Então, olha lá, família Pax, dia 19, sábado agora, dia 19 de abril, 14 horas na Pax, 1 quilo de alimento, a vivência com o professor Éden Júnior, e depois vai haver o curso mensal para quem quiser dar continuidade a essa energia da arte de viver, a sintonia da irradiação da sua presença em todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, vem para a Pax no sábado, dia 19, 14 horas, e participe depois do curso, para vocês estarem sintonizados, expressando o sentimento, o pensamento, através da arte, tá certo? Só isso, melhora muito, isso deixa a gente bastante conectado, bastante saudável. Né? E é gostoso, é prazeroso também, isso que é legal, né? E a gente faz amizades duradouras. Esse pessoal que eu fui professor, agora sou amigo e a gente se conversa até hoje. E às vezes a gente até viaja junto, legal. Né? Muito legal, muito bacana. Isso é... Vamos ver se eu consigo levar alguns aí para a Pax. Tá bom. É que cada um toma um rumo, né? Cada um vai tomando um rumo. Né? E para finalizar, é importante a gente saber que esse curso ele não é assim fixo, né? Ele vai sendo autoconstruído. A gente pode... e é isso aqui que é a graça da coisa. Sim, tem uma base? Sim. Como nós falamos, né? O mindfulness, a arte, desenvolver a arte, como praticando mindfulness, praticando a atenção plena na arte, podemos praticar muito intensamente e de maneira bem gostosa, né? Fazendo um conjunto, uma egrégora, né? Criando uma amizade com um grupo, né? Que vai se ajudar, que vai trocar energia, né? E vivendo plenamente, procurando, né? Viver plenamente. Plenamente é totalmente, né? Total. A gente talvez não atinja uma totalidade, mas o máximo que a gente conseguir de vida, né? Consciente, né? De vida feliz, né? O máximo que a gente conseguir ajudar as pessoas, né, cara? Como você faz já há muito tempo, né? Eu acho que a coisa mais maravilhosa é você compartilhar a vida, né? É ajudar. Isso faz bem, isso cura, né? É por isso que eu resolvi me dedicar a isso, né? Para procurar fazer uma diferença, né? Nem que pequena, mas o máximo que eu consegui. Claro. Mas cada um fazendo a sua parte, o mundo fica um pouquinho melhor, né? E quem não encontra Deus através da prática devocional, encontra através da arte, que é justamente o que você tem aí colocado a tua energia, a tua alma e toda a sua irradiação, experiência de vida para compartilhar a tua essência. Eu tenho certeza, porque o semelhante se atrai. Então, as pessoas certas estarão com você no dia 19 e depois também dando continuidade a esse curso incrível, onde cada um vai estar expressando a sua energia, a sua verdade, através da arte. Olha só, muito bom. Exatamente, encontrando a sua essência através da arte, né? E vivendo feliz, né? Uma das mudanças que acontece, que o Marco Antônio Abudi analisa quando ele fala sobre o mindfulness, né?
sob o ponto de vista da psiquiatria, mas da terapia, é que aumenta a felicidade, a área do cérebro relativa à felicidade. Isso é fantástico, né? Sim. Isso é muito, muito bom. É. A gente adquire uma maneira de ser feliz, né? E que a felicidade transcende aquilo que a gente está acostumado só, comprei um carro, fiquei contente, comprei isso, aquilo. Não, é um estado por si só. Sim. É um estado de não causado, como dizia, acho que São Francisco, se eu não me lembro, né? É a alegria não causada, é a alegria de Deus, a alegria gratuita da divindade, né? E é maravilhoso. E é um processo, não é que de repente já vai virar sair andando em cima da água, né? Lógico. Mas é um processo que você vai cada vez buscando mais conexão e mais felicidade, vai ampliando suas possibilidades, seus horizontes, né? É verdade. Espiritualmente falando. E Jesus, no Curso em Milagres, ele diz que milagres felizes acontecem porque são felizes e não porque são milagres. Ou seja, a felicidade é a base da vida. E aí o que nós, como humanidade, não aprendemos é que cada pessoa tem que ter a responsabilidade de buscar essa felicidade, de nutrir essa felicidade e de criar essa felicidade a cada dia, compartilhando, né, através da sua arte, através da sua essência, da sua sensibilidade, aquilo que tem como pensamento e sentimento, porque é assim que nós estaremos criando um novo ciclo, né? A gente pode construir um mundo juntos, né? Sozinho, isolado, não, mas juntos, exatamente. E é verdade, e a felicidade, a alegria e o amor é uma coisa muito próxima. É verdade. Eu digo que o amor é um movimento de Deus, né? É como Deus se movimenta. Né? É a validação. É a validação da vida, né? Por isso que o medo é o contrário do curso de milagres, né? Não o ódio do amor, mas o medo, né? Porque o medo é a extinção, é a ocultação da luz, né? A não validação do ser. E o amor é o ser absolutamente, né? É uma grandeza na instância absoluta do amor, sem contrário, e que é validação pura, né? Claro. E assim a gente vai mudando, vai contaminando positivamente o mundo, né? Com certeza. Então, a gente tem agora 3, 4 minutos. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para as pessoas nessa nossa primeira entrevista. Tá. É difícil, né, Carmen? Puxa, eu gostaria de ter palavras que pudesse fazer com que as pessoas deixassem o seu coração mais bonito, não tivessem medo de amar, entrassem em profundidade nessa coisa que é amar a vida, o todo, a si mesmo, perdoar, né? É uma palavra tão linda, é doar completamente, é soltar, é deixar tudo. Quando você perdoa alguém, você doa essa pessoa para ela mesma, está livre. Você doa outro completamente. Perdoar a si mesmo também, é saber que você está livre e que o nosso Pai sabe, Deus, no caso, falhas, mas nós estamos aqui para nos autoconstruir conscientemente, né? E essa autoconstrução, se você conectar com a sua parte mais profunda, ela é linda. E se você procurar amar, dificilmente você vai errar. Não quer dizer que você fique perfeito, mas os erros vão ser amenizados. Eu lembro, quando você gosta dos alunos, eles sentem isso, que até quando você comete enganos, eles mesmos ajudam, dão um jeito. É engraçado. E enganos a gente comete sempre, né? Mas o amor parece que corrige tudo. Com certeza. O amor é a coisa mais linda que tem na nossa terra, na nossa vida. É um movimento de Deus, é Deus em ação, é algo que não dá para explicar, como diz lá no curso de milagres, né? Não dá para se teorizar, dá para se abrir para ele. Vamos abrir o coração. Como Jesus dizia, né? A gente tem que ter a esperteza, tem que tomar os cuidados, mas tem que agir como um coração aberto. Né? Com certeza. Cuidado para não ser
machucado, que o mundo tem muitos aspectos negativos, mas aprender a amar é aprender a viver. E aprender a viver é aprender a amar. E se autoconstruir conscientemente de maneira válida, tem que ser sempre com amor, né? Claro. Gratidão, Éden. Até sábado, dia 19, na Pax, 14 horas, família Pax. 1 quilo de alimento, vem para a Pax, para você compartilhar a sua luz, a sua essência, na vivência incrível de a arte de viver, para que você coloque aí a sua consciência para trabalhar, a sua sensibilidade, através da atividade do Éden Júnior, tá bom? Gratidão, Deus abençoe. A entrevista. Obrigado. Gratidão, namastê, família Pax. Muito obrigado.